Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, Jesus revela a João mais uma bem-aventurança, e agora é a terceira, que ele diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam a sua vergonha. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do Grupo Familiar aqui da Igreja Batista Monte Gerezim. Estamos falando sobre as bem-aventuranças e estamos agora falando sobre as bem-aventuranças que estão descritas no livro de Apocalipse. Estamos na terceira bem-aventurança, quando Jesus exorta João, falando exatamente: eis que venho como ladrão. A expressão eis que venho como ladrão quer dizer comparativamente a ideia de que, se nós soubéssemos o dia que o ladrão viria, nós fecharíamos a porta. O próprio texto de Lucas 12, 39 e 40 diz, o próprio Jesus explica dizendo: se o pai de família soubesse o dia que o ladrão viesse, ele ficaria vigiando na porta, ele ficaria ali próximo. A expressão vir como ladrão é vir num dia em que você e eu não estamos esperando. É vir a qualquer instante, a qualquer momento, oportunamente ou pior, inoportunamente, pegando a gente desprevenido. Essa ideia do virá como ladrão é vir quando você estiver desprevenido. E aí ele diz que viria como ladrão quando você e eu estivéssemos desprevenidos. Bem-aventurado, ou seja, feliz mais que feliz, aquele que não vai ser pego desprevenido, mas aquele que vigia, que fica atento. Vigiando o quê? Vigiando a nós mesmos, vigiando o nosso coração, vigiando a nossa língua, vigiando a nossa mente, vigiando o nosso olhar, vigiando o nosso ouvido, vigiando, atento, para que a concupiscência do pecado, aquilo que mais nos atrai, o seu pecado, o meu pecado, e não meu e seu, como se possessivamente quiséssemos ser donos dele, mas que ele não seja dono da gente, que ele não se apodere da gente, que a gente esteja vigilante, atento, porque o texto fala que bem-aventurado, feliz mais que feliz, é aquele que está sempre vigilante, não dando lugar ao seu pecado, e aí diz que guarda as suas roupas, as suas vestes. Outras versões falam sobre as suas vestes brancas, mostrando santidade. Aquele que está vigiando, aquele que está atento ao seu pecado, aquele que está lutando contra o seu pecado, talvez o seu pecado seja da reatividade, da ira. Talvez o seu pecado seja pornografia. Talvez o seu pecado seja você achar que pode adulterar livremente. Talvez o seu pecado seja porque você mete a mão no dinheiro daquele que não é seu e você está errado. Talvez seja o seu pecado a ideia da fofoca, da contenda, da mentira, da lascívia. Você tem ficado vigilante contra o seu pecado para que as suas vestes estejam brancas, e aí diz aqui, para que não ande nu, para que você não esteja desnudado na sua vida espiritual com o seu pecado, como diz aqui, para que não se vejam a sua vergonha, para que o seu pecado não seja algo que te rotula, para que o pecado não seja algo que te coloca numa posição de vexame, para que o pecado não seja algo que torne as pessoas acusadoras de você pelo seu próprio erro, porque você não tem sido vigilante, não tem se santificado, afastado daquilo que realmente te afasta do Senhor. É difícil a gente hoje em dia ouvir até uma palavra como essa, porque hoje em dia todo mundo fala sobre ganhar, sobre triunfo, sobre alcançar, lograr êxito, prosperidade, e eu acredito que tudo isso é real, mas e sobre o pecado? Quando foi a última vez que você ouviu falar sobre o pecado? Quando foi a última vez que alguém exortou você sobre o pecado de estimação, pecadinho de bolso? Sabe aquele pecadinho que você pendura lá no claviculário da sua casa e que todos os dias você vai lá, pega a chave, coloca no bolso e sai, e passa o dia? Esse pecado que te acompanha. Quando foi a última vez que você ouviu alguém te confrontando sobre o pecado que você tem cometido e que eu não sei qual é, mas Deus sabe.
e você também sabe. Essa bem-aventurança aqui é muito interessante. Jesus está dizendo assim: eis que venho como ladrão, eis que venho inoportunamente, eis que venho no momento que você não está vigilante, eis que venho no momento em que você não está esperando. Essa é a comparação, é uma metáfora. No momento que você não está esperando. Por quê? Porque você não está vigilante. Bem-aventurado aqueles que estão em vigia, estão atentos, guardando as suas roupas, as suas vestes brancas, para que não ande nu, para que a sua vergonha não seja motivo de escárnio para você. Muito mais do que um motivo de escárnio aqui, que o seu pecado não seja algo que te separa do corpo de Cristo e da presença do Senhor. Eu quero ser um homem bem-aventurado, vigilante, guardando as minhas vestes, e que o meu pecado seja algo que eu luto cotidianamente e ele não me vence. Você tem coragem de falar que está lutando contra algum pecado que precisa ser confessado agora no grupo? Teria coragem? Teria coragem de abrir, de falar, de confessar, de ouvir, de aconselhar e de pedir a alguém que te ajude para que você possa prestar contas? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro em nome de Jesus.